Estamos de volta ao Vida e Saúde especial essa semana. Estamos aqui tratando da máquina humana. É você criado por Deus de uma maneira incrível, descrita lá no Salmo 139, quando o salmista traz ali aquele mistério da criação. Nós precisamos e dependemos de cuidado para funcionarmos bem e o Criador sabe o que é melhor para a gente. Hoje estamos aqui com a doutora Gisela e com o doutor César falando de um capítulo especial da revista Máquina Humana, que é o cuidado com a nossa mente, a capital do nosso corpo. É ela que coordena todas as nossas funções e eu quero saber de você, se você tem dúvidas sobre esse assunto, de como cuidar melhor da sua mente ou se você já faz algo para isso, tá bom? O nosso número é o 12 98266 0004. O QR Code aqui, olha, também te leva ao nosso contato de WhatsApp e você pode falar com a gente participando desse programa, trazendo seu comentário, trazendo a sua dúvida aqui. Aproveita a presença do Dr. César e da doutora Gisela aqui hoje, tá bom? Eu quero saber o seguinte, gente. Que fatores? A gente falou de um trauma físico, a gente trouxe um exemplo, um acidente, né? Mas, na vida real, muita gente está com o lobo frontal prejudicado, doutor César, sem ter necessariamente sofrido nenhum problema. Então, eu queria saber quais fatores podem desencadear mudanças súbitas no comportamento e no humor de uma pessoa. A gente tem vários transtornos mentais que, quando acontece, altera bem o comportamento. Não só a questão das dependências químicas, né, de abuso de substâncias, como a gente chama, mas certas crises que a pessoa pode ter na vida. Uma crise aguda esquizofrênica, por exemplo, é uma alteração importante no cérebro. Uma crise eufórica na doença bipolar, né? Uma crise de agressividade no indivíduo que tem um transtorno de personalidade, antissocial, por exemplo. Uma crise de pânico, né, que é uma coisa bem mais benigna, né, vamos dizer assim. E que tem se tornado mais e mais comum, né, doutor César? É bem comum, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e crise de pânico tem a ver com excesso de ansiedade. 9,3% dos brasileiros têm algum tipo de sofrimento ligado a uma ansiedade exagerada. Então, quando acontece alguma dessas, vamos chamar ainda de crises, né, ou de alterações agudas e tal, então isso muda, né? O cérebro ele fica confuso. E aí vai manifestar algum tipo de comportamento por causa dessa alteração aí, né? Essa alteração. Aí tem a ciência tem aquela divisão assim de pensamentos, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, será que alguma alteração neuroquímica muda o comportamento? Ou será que situações de emoção, de pensamento, de relacionamento muda a química cerebral? Isso é uma discussão no meio científico. Eu sou mais do lado de que as relações, o que a gente pensa, as emoções, elas mexem com a neuroquímica cerebral, a não ser alguns casos bem raros, como alguns casos de arritmia cerebral, trauma craniano, epilepsia, aí é diferente, né? Tá. Também tem fatores biológicos. Por exemplo, alguém com problemas de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo podem provocar mudanças no humor. Isso. Tumores cerebrais. Certamente. Também. Então, existem também fatores biológicos ou fatores sociais, ambientais também, que podem afetar também o nosso Muitas frontal. vezes eu era chamado, trabalhei no hospital no Rio de Janeiro, Hospital Adventista Silvestre, e muitas vezes me chamavam para ir na UTI ou no CTI do hospital, que tinha um paciente pós-cirúrgico, uma cirurgia grande, com uma cirurgia cardíaca, e aquele paciente estava agitado, né, querendo arrancar tubulação e soro e tal. Então, a gente chama de psicose sintomática, né? Um surto psicossomático. É uma questão biológica, né? Alguns anestésicos, alguns medicamentos, o próprio medo de estar ali, isso contribui para que aquele paciente fique agitado, né? O lobo frontal não vai conseguir funcionar direito, né? Então, para raciocinar, porque sai da realidade. Então, a gente tem que entrar com medicação para poder controlar aquela agitação ali. Vamos chamar a Adriana para participar dessa conversa aqui. Ela apareceu no nosso contato e quer saber algo importante. Dentro desse contexto aqui, a Adriana Loretti, ela diz assim: como o lobo frontal é afetado quando estamos em crise do pânico? Porque neste período tomamos decisões contrárias à nossa vontade.
Obrigada, Adriana, pela participação aqui, doutor César. Eu acho que essa é uma boa pergunta para o senhor. Crise de pânico é um transbordamento da ansiedade excessiva. Ansiedade todo mundo tem, mas nem todo mundo tem ansiedade excessiva. Igual todo mundo tem temperatura, né, normal, 36,5 Celsius ou centígrados, mas nem todo mundo tem febre. A febre é uma temperatura aumentada, a crise de pânico tem a ver com uma ansiedade que aumentou tanto que, pá, dá aquela crise que é rápida, 7, 8, 10 minutos, e na crise de pânico, a pessoa tem geralmente uma sensação de que ela ou vai surtar, vai sair da realidade, vai perder o juízo, ou, que é mais comum, a pessoa acha que vai morrer. Acha que vai ter um ataque cardíaco, né? E geralmente vai na UPA, vai na emergência, porque tô morrendo, tal. Taquicardia, sudorese, às vezes tremor, um pouquinho de tonteira, né? Então é a crise de pânico. Agora, o que acontece na crise de pânico? Já que ela é um aumento agudo da ansiedade, né? Um aumento repentino da ansiedade, é sinal de que o sistema límbico tomou conta ali e a pessoa não conseguiu usar o seu lobo frontal para poder raciocinar. Tanto que o tratamento psicoterápico da crise de pânico, não medicamentoso, mas psicoterápico, e tem que ter muitas vezes os dois, a pessoa vai ser ajudada a começar a usar o lobo frontal, a cognição, né? Tipo assim, vamos supor, o pensamento, vamos supor que o paciente com crise de pânico acha que vai morrer do coração, né? Que é bem comum acontecer isso. Então, quando eu atendi o paciente com crise de pânico, o que eu fazia? A primeira coisa, a primeira consulta, você já foi no cardiologista? Não, não fui. Você tem doença cardíaca? Não sei se eu tenho. Então, marca uma consulta com o cardiologista, aí vai lá. Aí na próxima consulta volta comigo e a pessoa tinha crise de pânico achando que na crise, né, ela ia morrer do coração, infartar. Então, aí o que o cardiologista falou? Aí falou que está bem, fez eletro, fez ergometria, fez ultrassom e está tudo bem. Então, da próxima vez que o teu pensamento começar a falar, ai meu Deus, vou morrer, ai meu coração vai parar, lembra o que o cardiologista te disse. Então, você começa a usar um pensamento da realidade para lutar contra o pensamento catastrófico, né? Então, vai ser um aprendizado, né, para mudar. Muito bem, obrigada pela participação, Adriana. Agora eu quero saber o seguinte, a maneira como a gente vive, nosso estilo de vida, aquilo que a gente come, isso tudo vai impactar o risco ou a progressão de doenças neurodegenerativas, que também é um problema, doutora Gisela. Fazendo a pesquisa para escrever aqui, você viu que é um problemaço. Justamente, hoje a gente tem muita informação científica, muitos estudos já falando sobre como nosso estilo de vida pode inflamar nosso corpo. E uma área que também pode inflamar é o cérebro. Que doidice, né? Exatamente. O cérebro inflamado vai trazer, tristemente, várias consequências. Temos lá doenças neurológicas, dentro das quais doenças neurodegenerativas, do tipo demência, o tão conhecido Alzheimer, é essa doença que hoje toma conta de muitas pessoas no mundo. E existe um livro que eu já li, que foi escrito pelo Dr. Neil Barnard, Foods for the Brain, Alimentos para o Cérebro, e ele faz justamente essa avaliação de todos os estudos científicos falando sobre como a gente tem que cuidar do cérebro para não inflamar com o alimento certo, o alimento que é anti-inflamatório, deixando o alimento que é pró-inflamatório, e todas essas outras hábitos de vida que podem inflamar nosso cérebro. E com isso, a gente tem muito controle sobre o que aconteceria, né? Sobre justamente controlar, fazer prevenção contra essas doenças. E eu estava lendo faz pouco tempo, doutor, que na depressão também, agora existe alguns estudos falando que teríamos também um grau aí de inflamação no cérebro. Sim. Então, a gente sabe, o estilo de vida, nossos hábitos, tudo que nós fazemos no dia a dia tem muito a ver com o controle justamente de doenças, a prevenção de doenças neurodegenerativas
doenças mentais, transtornos como ansiedade, depressão, né? E até as Tudo a ver, emocionais, tudo a né? ver. E as doenças degenerativas gerais e do cérebro, elas podem ser prevenidas e até trabalhar para reduzir os danos por causa delas com produtos mais naturais, ou seja, com frutas, verduras, legumes, né? E evitar os alimentos ultraprocessados que ajudam a inflamação cerebral. No ano 2021, saiu um estudo justamente que fazia avaliação sobre que alimentos vão cuidar nossa saúde cerebral. E lá tinha que a base estava os alimentos que aportam os antioxidantes, os alimentos que aportam fibra e os alimentos que aportam ácidos graxos ômega 3. Esses são os alimentos que vão ajudar nosso cérebro, nossos neurônios para evitar essas doenças. E uma coisa muito importante para a preservação de declínio mental, vou usar essa expressão, é usar o cérebro de maneira útil, positiva. Tem até uma expressão em inglês que é use ou perca, né? Use it or lose it. Quer dizer, use o cérebro, não fica se sentado na televisão, você fazendo, só escutando o cara da televisão falar. Estuda, faz um curso, leia um livro, sabe? Aprenda alguma coisa. Aprenda alguma coisa, uma nova língua, aprenda a fazer crochê, bordado, enfim, usar o cérebro. Isso previne Alzheimer. Gente, eu quero chamar mais uma pessoa para participar dessa conversa aqui, ela que mandou interação para a gente, eu não sei o nome, não sei se ela se pronunciou aqui, é a Maria do Socorro, lá de Natal. Ela disse que tem 6 filhos e tem 42 anos. Fui abandonada pelo meu esposo e não quero tomar remédios para dormir. Existe algo natural para ajudar o meu cérebro? Dona Maria do Socorro, obrigada pela sua interação aqui, pela sua participação. Que situação difícil, né? Sozinha para criar esses 6 e você está talvez com dificuldade para dormir, doutor César. A gente vai trazer algumas dicas bem pontuais aqui e eu só queria que você soubesse que nós oramos por você, sem te conhecer, sem saber. Nós oramos por você que está assistindo o Vida e Saúde hoje e eu sei que Deus tem pensamentos muito grandes a seu respeito. Olha, vamos trazer dicas aqui que podem te ajudar a viver isso que Deus está planejando para você. Primeira dica prática que pode melhorar o seu sono, dona Maria, é usar essas comidas para o cérebro. Você falou de comidas ricas em fibras, comidas fontes de antioxidantes e ricas em ácidos graxos. É assim, né, doutor César, que fala? Graxos. Ômega 3, linhaça, chia, exatamente. nozes. Bom, antioxidantes, todos sabemos, encontramos muito justamente nos vegetais. E ela está usando uma cor representativa dos antioxidantes, né? Dos melhores, né? As berries. As frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Fibra, a mesma coisa. Nos vegetais, nossos cereais integrais, né? Vamos encontrar a fibra. Não comamos esse arroz branco. Vamos pelo arroz integral. E, como você já falava, Teru, ácidos graxos ômega 3, a gente encontra sementes de chia, linhaça, nos frutos secos, né? Amêndoas, nozes e também no azeite de oliva. Temos isso. São os alimentos essenciais para o bom funcionamento do nosso cérebro. Agora, doutor César, é interessante, né, que os especialistas não estão falando de coisas difíceis, de coisas muito elaboradas. Coisas que a gente pega na frutinha lá, a jabuticaba é a nossa fruta vermelha aqui do Brasil, né? O açaí pode ser, a pitanga também. São coisas simples, é que a gente precisa entender que não dá para ficar só no mesmo tipo de fruta, só comer a banana e o mamão todo dia, que acho que são as frutas que o brasileiro mais come, né? A gente precisa de diversidade. E é como a pessoa que mandou a pergunta, que observação, né, sobre a questão da insônia, uma coisa importante também nessa questão de alimentação, e faz parte da Maria Socorro, né, da prevenção da insônia ou ajudar a recuperar o sono normal, é evitar usar uma alimentação mesmo saudável muito perto da hora de dormir. Então, a última refeição do dia deve ser light, deve ser leve, né? De preferência 2 horas antes de você deitar. Isso faz parte da chamada higiene do sono, né? Muito bem, vamos seguir com mais dicas para você, Maria do Socorro, e todo mundo nos acompanhando agora. A próxima dica seria fazer exercícios para o cérebro.
Todo mundo fala de cruzadinha, fala de aprender uma nova língua. Os exercícios, o cérebro também tem partes que precisam de ser fortalecidas. Claro que sim, mas é uma coisa que hoje a ciência já mostrou, que o exercício físico que a gente vai ter nos minutos aí com a Tânia, produz um tipo de hormônio, miocinas, que vão estimular no nosso cérebro o fator, não sei se vou falar bem em português, mas o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF pelo nome em inglês. O Rubinho sempre traz aqui o BDNF. E aqui é maravilhoso, né? Justamente esse fator produzido pelo exercício físico é um fator que vai estimular nosso cérebro a trabalhar melhor. O doutor falava da neuroplasticidade, né? E esse é um fator que justamente estimula a neuroplasticidade no cérebro. E esse é produzido justamente pelo exercício físico. Não deixa essa chance de treinar aqui com a gente passar e você está fortalecendo não só os seus músculos, não só os seus ossos, mas também, olha, protegendo o seu cérebro. Bora seguir para mais dicas práticas aí. Sono saudável, Maria do Socorro, o Dr. César deu várias dicas aqui. Próxima dica que eu quero passar aqui. Ainda do sono, só para um pouquinho mais assim. Então eu falei, não comer coisa pesada durante perto da hora de dormir, ter um quarto ventilado, evitar alguma tela dentro do quarto, não usar a cama ali para ficar assistindo televisão, como eu falei, ou vendo celular, né? O senhor sabe, doutor César, eu passei a carregar o meu celular, antes eu carregava aqui, ó, na cabeceira da cama, ligado na tomada, e eu passei a carregar em outro cômodo. E eu tive uma melhora no meu descanso que foi assim, significativa, um ato simples. Eu não olhava ele de madrugada, mas só de estar aqui carregando, tirei, melhorou. Tem a radiação. Eu também comecei a fazer isso, sabe? Confesso que não é a vez da vontade, não, mas eu decidi. Então fica lá no outro cômodo e, sabe, só vou ver amanhã de manhã. Então a higiene do sono, né, faz parte disso aí. Um ambiente ventilado, evitar um barulho alto, evitar luz acesa. Qualquer LEDzinho, às vezes eu vou fazer palestra em algum lugar e viajo para algum hotel e tem a televisão no quarto e tem um LED ali. Depois eu boto a toalha de rosto ali para tapar. Quer dizer, qualquer luzinha que fica acesa perto dos seus olhos, isso prejudica a qualidade do sono, né? Tem que dormir com a luz apagada. Claro, e há um hormônio que é produzido quando a gente dorme bem, que é a melatonina. E a melatonina é um hormônio anti-inflamatório que vai ajudar justamente no nosso cérebro quando estamos com problemas, com transtornos mentais, problemas neurodegenerativos. Dormir bem é de ajuda para o cérebro. Vamos trazer aqui mais outras dicas práticas. Você já viu aí eliminar vícios da sua vida, é super importante. Eu sei que é uma luta, mas é possível vencer. Se outros venceram, Deus também pode ajudar-nos. E a última dica que eu queria trazer para vocês aí de casa nos assistindo seria usar a mente para colocar conteúdo de qualidade, leitura. Dr. César, o melhor livro de todos é a Bíblia, melhor instrução de todas. Mas às vezes a gente gasta muito tempo no celular, o dedinho está até no automático, às vezes ouvindo música que não edifica, às vezes assistindo um conteúdo que é só bobeira ali na telinha do celular, do computador, da televisão. A gente precisa cultivar um bom hábito como a leitura, não é? Sim, a leitura, como foi falado ali na tela, quer dizer, a leitura boa, de boa qualidade, né? Então você vai se informar sobre alguma área que te interessa, né? Na área de, sei lá, como fazer uma receita saudável, como fazer um crochê, como fazer uma horta, né? Cuidar dos filhos, educação financeira. Muita coisa, muita informação. Então, mas realmente você precisa selecionar, é uma escolha sua, né? O que você vai se expor, né? Assistir muita televisão, muita besteira, muita novela e tal, isso aí prejudica o cérebro. Escolha uma coisa boa, leia, e basicamente a palavra de Deus, que a palavra de Deus, é engraçado, a Bíblia é um livro totalmente diferente. É um livro que protege a mente, né, de um monte de alterações de sofrimento. Experimente ler a palavra de Deus
e Deus vai te mostrar como ela pode enriquecer a sua mente. Ó, bora pro intervalo rapidinho, vai colocar o seu tênis, ou fica com um sapato confortável aí, porque Tânia Santos vai trazer exercícios. Nós queremos as miocinas que a doutora Gisela falou aqui, acontecendo, sendo liberadas no nosso organismo, e para isso vamos treinar com Tânia. Ainda hoje tem bombom cerebral por aqui, essa receita brincalhona de Dona Arlete. Daqui a pouquinho você aprende aqui junto com a gente no Vida e Saúde. Até já!